Nesse mês nós estamos com uma série de mensagens com o tema Enraizados, baseado no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 7. E por que esse tema? Porque são as raízes que dão sustentação para uma árvore. A Bíblia faz uma analogia entre a nossa vida e uma árvore. Salmo capítulo 1, serão como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. E tantos outros textos na Bíblia que faz essa analogia, essa comparação entre o homem e a árvore. E toda árvore, para que ela cumpra o seu propósito, ela precisa ter raízes e raízes profundas. As raízes que dão sustentação, dão no dia da ventania, né? Como preguei um tempo atrás sobre a palmeira ela pode curvar, mas ela não quebra. Por quê? Porque ela tem raízes profundas. São as raízes que sustentam a árvore. Nós vemos hoje, tem árvores gigantescas, como aquelas sequoias americanas. 8 a 10 metros de largura o tronco. Passa carro no meio delas. Existe lá na América do Norte, Canadá. Árvores de 30, 40 metros. Para sustentar tudo isso, ela tem que ter uma raiz forte. Porque é a raiz que sustenta. Mas é a raiz que nutre também a árvore. É através dela que essa árvore se mantém sadia. Então, raízes são fundamentais para a vida de qualquer um de nós. Raízes falam de valores, de princípios. São nossos valores, são nossos princípios que nos sustentam. Que no dia da adversidade, que no dia difícil, que no dia complicado, é Ele que nos sustenta. Quando eu não tenho valores, eu sou levado de forma muito fácil. Mas quando eu tenho valores, princípios claros, isso se torna uma raiz profunda que me sustenta naquele momento. E no mês agora de junho, nós estamos falando justamente sobre nossos valores como igreja. Alguns valores para nós fundamentais. Valores são inegociáveis. Mudam-se os tempos e as estações. Os valores permanecem. Nós, semana passada, Carlão ministrou aqui 2 valores fundamentais para nossas vidas. Ele falou sobre intimidade com Deus. Todo cristão precisa entender que você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa ter o seu secreto com o Senhor. E nós manifestamos em público aquilo que nós somos no secreto. Então, ter relacionamento, intimidade com Deus é fundamental. É o que sustenta a vida cristã. Quando você vê um crente tombando, um soldado ferido, vai por mim. Na sua grande maioria, é porque não tem relacionamento com Deus, não tem intimidade, não tem cultivado intimidade. E quando não há intimidade, não há frutificação. Então, se houver alguém estéril, normalmente é porque não há intimidade. Porque a frutificação vem por meio da intimidade. Carlão também falou aqui sobre congregar. Para nós é um valor fundamental. Congregar fala de estarmos juntos, participarmos dos cultos, das células, de estarmos juntos aqui. Para isso para nós é fundamental. Não abrimos mão. Independente do que o governo estabeleça, vamos estar firmes no Senhor. Ah, mas eu posso ter culto online, culto na minha casa. Não, você pode assistir uma pregação na sua casa, mas culto só é culto quando há pessoas reunidas, a igreja reunida. Por isso que para nós a célula é fundamental, porque é uma maneira de ser igreja nos lares. Então para nós é um valor inegociável. Então toda a nossa estrutura, toda a nossa vida é voltada para fazer com que esses valores funcionem. Ter intimidade com Deus. A minha agenda ela tem que ser administrada de uma forma que não roube isso de mim. A minha intimidade com o Senhor. Meu relacionamento com o Senhor. A minha agenda tem que ser administrada de uma forma que eu tenha tempo para congregar,
para estar no Senhor. E eu quero falar hoje do nosso terceiro valor fundamental e, para mim, o mais importante de todos. É a centralidade de Cristo nas nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Cristo não é um penduricalho. Eu estou vivendo a minha vida, aceitei a Cristo e Ele passa a fazer parte da minha vida ou de uma parte da minha vida. Ou é algo que eu faço apenas 1 ou 2 vezes por semana. Não. E esse tem sido o erro de muita gente. Então hoje eu queria compartilhar um pouco sobre a nossa igreja ser uma igreja cristocêntrica. Qual que é o propósito da nossa igreja? Qual é o propósito do nosso culto? Qual é o propósito de nós nos reunirmos? Sempre para glorificar o Senhor. Nosso propósito principal, nosso alvo, exaltar ao Senhor, praticar aquilo que nós acabamos de cantar e adorar. Cristo seja o centro das nossas vidas. E o que é isso? E aqui eu acho que é muito importante você entender. Porque se não entendermos isso, se a pessoa não entender e não praticar, não viver a centralidade de Cristo na sua vida, é só uma questão de tempo para ela se perder de novo. Por isso que nós temos visto um número grande de pessoas abandonando a igreja. Estou falando no geral. Um número enorme de pessoas que se dizem crentes, mas continuam pecando, continuam vivendo uma vida toda cheia de pecados, escravizados no pecado e tantas coisas erradas. Por quê? Porque não fizeram de Cristo o centro da sua vida. Por isso que muitos, no dia da adversidade, da luta, acabam também se perdendo. Por quê? Porque não fazem de Cristo o centro da sua vida. Então, se Cristo não for o centro da sua vida, é só uma questão de tempo para você se perder de novo. Eu queria compartilhar o texto de Colossenses, capítulo 1. O livro de Colossenses é maravilhoso, porque todos os livros apontam para Jesus. Todos. De Gênesis a Apocalipse. Mas o livro de Colossenses ele tem algo especial. Claro que é porque nós estamos estudando e tudo que nós estamos falando aqui está baseado no livro de Colossenses. Mas o livro de Colossenses ele mostra a centralidade de Cristo em todas as coisas. E eu queria ler o capítulo 1, versículo 15, que diz assim, do versículo 15 ao versículo 23. Ele é a imagem do Deus invisível. Está falando de Cristo. O primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Perceba que céus está no plural. As visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para quem em tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabeleceu a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Aleluia. Desde que continuemos alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado, e todos que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho pelo qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aleluia. Eu queria falar hoje um pouco sobre a centralidade de Cristo. Num certo momento do seu ministério, Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: o que dizem a respeito de mim? Quem eu sou? Jesus estava até popular nesse momento, mas popularidade não significa muita coisa. Mas entender de fato o propósito de Cristo que é importante.
Não é o número de likes que define alguém, ou principalmente a nossa fé em Cristo, mas é entender de fato quem nós somos em Cristo e o que Cristo é para nós. E aí alguns falaram assim, olha, estão dizendo que o Senhor é um homem de Deus, é um profeta, como Elias e tantos outros. Estão dizendo que você é isso e aquilo. Mas aí Pedro vira e fala assim, aí ele vira e fala assim, e vocês, para vocês, quem eu sou? Pedro vira e fala assim, tu és o Cristo. Jesus olhando para ele fala assim, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito. E aí Pedro recebe uma palavra sobre a sua vida. Porque Pedro teve a revelação de quem é Cristo. Esse texto de Colossenses deixa claro quem é Cristo. E eu queria que nós entendêssemos isso. O texto de capítulo 1 de Colossenses falam de 4 relações básicas de Jesus. Primeiro, fala da sua relação com a sua divindade. O texto diz que ele é a imagem do Deus invisível, em quem habita toda a plenitude. Ele é o próprio Senhor. Ele é o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, que se vestiu de homem e decidiu vir a esse mundo e morrer na cruz para que eu e você pudéssemos ter a salvação. Fala também o texto sobre a sua relação com a criação. A Bíblia diz que ele é o criador e sustentador. Ele é a fonte e o agente alvo da criação. Antes de todas as coisas serem criadas, Cristo já existia. Ele é o propósito da criação. Ele é o motivo porque tudo foi criado. E a Bíblia diz que tudo vai convergir nele. O texto também fala sobre a sua relação com a salvação. Porque Cristo, ele é o Redentor e o agente da reconciliação. O homem se perdeu por causa do pecado, está longe do Senhor. Mas Cristo é o que faz a ponte. O que morreu no nosso lugar, para que eu e você pudéssemos ter relacionamento, intimidade e a salvação. Então Cristo, ele é o agente da nossa salvação. E também o texto fala da sua relação com a igreja, porque fala que ele é o cabeça da igreja. Ele não é apenas um profeta, como os muçulmanos dizem. Ele não é apenas uma pessoa iluminada, especial, mas Cristo é o cabeça da igreja. Mas é importante também entendermos que Jesus não é apenas uma pessoa importante entre as demais, porque é assim que muitas vezes vem a Cristo. Por isso que Jesus, caminhando com seus discípulos, pergunta: o que as pessoas estão dizendo ao meu respeito? E aí eles falam: o senhor é um iluminado, o senhor é um homem especial, Jesus é legal, tem frases bonitas, foi um homem diferenciado. Mas e vocês que caminham comigo, que andam lado a lado, que se alimentam do que eu me alimento? O que vocês pensam ao meu respeito? Qual é a visão de vocês? E há muita gente achando que Jesus é apenas um homem especial e iluminado. Mas deixa eu te falar, ele é a origem da criação e também da nova criação. Antes dos céus e da terra existirem, antes do universo existir, antes do tempo, antes das primeiras estrelas começarem a brilhar, Jesus já existia. Antes de todas as coisas. Ele é antes da criação, ele é a origem da criação, ele está além e acima da criação. Ele, na verdade, é o que sustenta toda a criação. E ele também é o cabeça da igreja e o agente da nossa salvação. No versículo 18 e 19 de Colossenses, o texto diz assim: ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi pelo agrado de Deus que nele habitasse toda
a sua plenitude. Sabe? Nós precisamos entender quem Cristo é. Ele é o centro de todas as coisas. Ele deve ser o motivo de nós vivermos. Ele é a fonte da nossa vida. A Bíblia diz no versículo 18 que ele é o cabeça da igreja. Cabeça fala de autoridade, de comando. Ele é o que é autoridade máxima na igreja. A igreja não tem papa. A igreja não tem homem que tenha autoridade maior do que Jesus. Jesus é o cabeça, é a autoridade, é Ele que dá a direção, é Ele que dá a vida, é Ele que dá o comando. Como a cabeça controla todo o corpo e define o que o corpo deve fazer, para onde ir, Cristo deve ser o cabeça da igreja. O que isso se aplica na minha vida e na sua vida? Se eu sou igreja, quem é igreja, diga amém. Cristo é cabeça, Ele é autoridade, é Ele que dá a direção, é Ele que dá o comando. A minha vida não é uma questão das minhas decisões, a minha vida é uma questão das decisões de Cristo. Quem comanda a minha vida, quem comanda a minha história, quem comanda minhas decisões, quem comanda minhas vontades é o cabeça, e o cabeça é Cristo. O que Ele fala é lei para a minha vida. Você já viu um corpo sem cabeça? Alguns podem ter visto. De que forma? Quando mataram alguma galinha perto de você. Ela pula, ela estribucha, mas é uma questão de tempo para ela morrer. Está cheio de crente, parecendo uma galinha quando perde a cabeça. Estribuchando, mas não vai durar muito. Porque não quer se sujeitar ao cabeça. Não quer se sujeitar àquele que tem autoridade. Quantos estão entendendo, diga amém. Sabe? Ele nos deu a vida. Só temos vida se estamos ligados nele. Cristo é a fonte do poder, da alegria e da vida da igreja. Sem Cristo nada podemos fazer. É uma ideia errônea, é um engano de Satanás, é uma mentira do inferno. Achar que pode ser crente sem estar ligado no cabeça. Achar que pode ser filho de Deus sem estar ligado ao Pai. Esse é um dos maiores enganos que sorrateiramente, tem entrado na igreja nos dias de hoje. Eu não preciso da igreja. Pastor, mas está falando da instituição, deixa eu falar uma coisa. Uma coisa está ligada na outra. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo. São todos os crentes. Mas ela é manifestada por meio das instituições. A igreja. A igreja não tem papa. A igreja não tem apóstolo. A igreja tem Jesus. Ele é o cabeça. Sabe? A autoridade ela deve ser respeitada. Mas ela não deve ser divinizada. Um dos grandes problemas da igreja atual é a divinização das suas autoridades. Dentro da nossa igreja nós temos passado por isso. A Bíblia fala que Ele é a fonte da igreja. Ele é que sustenta a igreja. Quantas vezes eu falo isso para as pessoas que estão próximas de mim? Porque eu sei que todos nós que administramos, cuidamos e lideramos, nós ficamos preocupados. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu tenho aprendido cada dia mais a entender que Ele é que cuida da igreja. Nós somos apenas dispenseiros. Nós somos apenas aqui mordomos do Senhor cuidando das coisas. Mas eu sei que tudo isso aqui não tem nada que é meu, não sou eu que faço, é o Senhor que faz. Eu apenas sou um dispenseiro, um administrador daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Mas a igreja é dele. É Ele que cuida. É Ele que protege. Quantas vezes alguém já chegou em mim e falou assim, pastor, estou falando da igreja, estou fazendo isso, estou falando aquilo. Eu falei, qual o problema? Pastor, você não vai fazer nada, você não vai responder. Eu falei, eu não me preocupo. Por quê? Porque não sou eu que cuido da igreja, é Ele. A igreja tem dono. Toca na noiva e vai ver o que acontece.
Eu não preciso ficar na internet discutindo, ficar querendo justificar, querendo explicar. Não faço isso e pela graça de Deus nunca farei. Sabe por quê? Porque a igreja tem dono e eu não sou dono da igreja. Eu cuido daquilo que está dentro da minha condição. A Bíblia diz que, versículo 18, que ele é o primogênito dentre os mortos. Pastor, o que isso significa? Jesus é o vencedor da morte. Ele não apenas ressuscitou como outras pessoas, ele arrancou o aguilhão da morte. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus matou a morte. Ele matou a morte. Ele venceu a morte. Por isso a Bíblia diz que ele é o primogênito. Ele é o primeiro que venceu a morte. Mas ele venceu a morte para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele venceu a morte porque hoje eu e você não tememos a morte. Por que eu não temo a morte? Porque a morte não tem mais poder sobre a minha vida. Porque ao fechar os meus olhos para essa vida, eu me encontrarei com o Senhor na eternidade. Estarei glorificando, exaltando o nome dEle. Já parou para pensar? Por isso que Paulo conseguia viver da forma que vivia e fazer o que fez. Porque como que você derruba alguém que não tem medo nem de morrer? Como que você ameaça alguém que não tem medo de morrer? Porque entendeu que é ser salvo. No versículo: assim como o universo é a criação de Cristo, a igreja é a nova criação de Jesus. Ele é o novo Adão, porque ele nos deu uma nova natureza. Jesus é o início de uma nova raça. Da mesma forma que por meio de Adão, uma raça de homens começou toda contaminada pelo pecado. E uma raça inteira foi contaminada e ficou escrava do pecado. O que Jesus fez? E o que Deus fez nisso? Falou, não tem jeito. Eu vou ter que começar uma nova raça em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz que ele é o segundo Adão. Nele não há pecado e ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. E agora a vida que havia nele passou para todos aqueles que são nascidos de novo hoje. Graças a Deus. Eu não tenho uma morte. Eu tenho uma nova natureza. Venci o pecado. Sabe por quê? Porque Cristo venceu o pecado por mim. Quem nele crê não teme a morte. Quem nele crê não morre eternamente. A Bíblia diz que quem nele crê já venceu a morte. Aleluia por isso. No versículo 18, que ele é aquele que tem todo o poder no universo. No versículo 19, diz assim que nele está toda a plenitude. Versículo 19 diz assim, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. O que esse versículo aponta? Que em Jesus foram colocadas todas as coisas, que Jesus é completo. Tudo que eu preciso está nele. Tudo que eu necessito está nele. Qual tem sido o erro e o engano de muitos nos dias de hoje? Eu tenho Jesus, mas eu preciso de outras coisas. As pessoas não entenderam que elas só vão ser satisfeitas de fato em Cristo Jesus. Ele é a fonte que elimina a minha sede. Ele é o alimento que mata a minha fome. Enquanto eu não entender que Cristo é tudo em mim e que eu só preciso de Jesus, eu vou vaguear nessa terra buscando coisas e circunstâncias para tentar suprir essa fome e essa sede, esse medo e essa insegurança, e principalmente essa insatisfação. Nós vivemos numa época de gente, de homens e mulheres insatisfeitos. Tenho pregado como profeta e apontado esse engano nos dias de hoje. E infelizmente estão fazendo de Jesus um penduricalho. Eu tenho Jesus, mas eu preciso de algo mais. Só Jesus não resolve. Eu preciso de Jesus, mas alguma outra coisa. Porque Jesus não me completa. Jesus não me satisfaz plenamente. Eu só vou ser feliz se eu encontrar o homem da minha vida. Porque só Jesus eu não consigo ser feliz. Eu só vou ser feliz se eu tiver o emprego dos meus sonhos. Porque só com Jesus eu não consigo ser feliz.
Deixa eu te falar uma coisa. O céu só é céu porque tem Jesus. Se o céu não tiver Jesus, não vale a pena ir para o céu. É Jesus que nos satisfaz, igreja. É Jesus que nos deixa completo. É Jesus que supre nossas carências. É Jesus que supre nossas necessidades. O grande erro da igreja atual, como foi sempre nos séculos passados, foi a pessoa cair no engano achando que precisa de algo a mais. Não, isso aqui não é coisa. Não, Jesus não resolve isso. Você precisa tal coisa. E há uma insatisfação. Há uma insatisfação nas pessoas. Pessoas não conseguem mais, crentes. E o pior, deixa eu falar aqui para os crentes mais velhos. Quando é novo convertido, ele bebe daquela água. Ele bebe daquela fonte, vem uma alegria, vem um prazer. Esse é o primeiro estágio da vida cristã. E aí ele vem naquela alegria, e ele aceita Jesus, e ele fica feliz, e tudo é lindo, maravilhoso, parece que tudo se torna mais doce, tudo se torna mais alegre, mais confortável. E aí ele vai para o segundo passo. Estou falando qual é a caminhada cristã. É o passo do discipulado. É onde ele decide se firmar, onde ele decide se batizar. É onde ele começa a ser ensinado, participar ali da vida da igreja. Então ali as coisas começam a fazer mais sentido. Ele está feliz da vida, ele está envolvido porque tudo é muito novo. E aí ele vai para o terceiro passo. É o terceiro passo da vida cristã. É o momento onde ele começa a servir, porque ele veio, aceitou Jesus, se converteu, bebeu ali daquela água, está feliz, está empolgado, veio para o segundo passo, começa a ser discipulado, batizado, e aí no terceiro passo ele quer se envolver, ele quer servir, ele quer ajudar. Só que aí ele encontra, o problema é que nesse momento, muitos acham que o ápice da vida cristã é isso. Aceitei Jesus, passei pelo discipulado, e agora estou servindo ao Senhor com meus dons e talentos. Deixa eu te falar uma coisa. Sim. Só que esses primeiros 3 passos, eles são superficiais. Ainda. Há muita superficialidade. As motivações, elas não são sinceras, porque ainda há muita motivação errada. Por aceitação. Por ressignificado das coisas. Só que aí no terceiro passo ele encontra o que eu tenho dito sobre a muralha, que é a crise. São as suas decepções, seus fracassos pessoais. Aí ele já perdeu o ânimo do primeiro momento, daquela alegria do novo convertido. Ele já passou pelo discipulado, nem tudo é mais novo. No terceiro passo ele está servindo, mas aí ele começa a ver coisas que ele não enxergava. Aí ele se decepciona, porque aqueles que ele divinizava não são tão divinos, são mais homens do que divinos. E aí ele passa por essa fase, ele começa a questionar a sua experiência, ele começa a questionar, pôr em dúvida tudo aquilo que ele passou, porque esse é o momento da sua crise, é a sua muralha, é onde ele tem que passar, e é aqui que muita gente tem ficado. É aqui que muitos têm batido e voltado para trás. É aqui na decepção que muitos se tornam amargos porque não conseguem avançar, porque não entenderam esse momento, porque ainda Cristo não é o centro da vida dele. Nesse momento ele está na igreja, ele está envolvido, mas ainda o ego é o centro. E ele só chegou nesse momento de decepção e amargura porque algo aconteceu no seu ego. Ele foi confrontado no seu ego, decepcionado no seu ego. Ele ainda é superficial, não tem relacionamento com Deus de forma íntima. Sua motivação é por aceitação, é por apreciação. E o dia em que ele é decepcionado nesse momento, parece que o mundo caiu, o chão se abriu e ele não consegue mais dar conta. É nessa hora que muitos desviam, é nessa hora que muitos retornam à lama, é nessa hora que muitos voltam para trás. Mas aqueles que avançam nessa muralha,
são aqueles que avançam na centralidade de Cristo. Que aí ele vai para o quarto passo, aonde ele tem um processo interno de entender que aí sim ele se arrepende genuinamente no Senhor, porque até então ele percebe que tudo que ele viveu era de forma muito superficial e todas as suas motivações tinham a ver com o seu ego. E agora ele genuinamente se arrepende no Senhor. Não que não houve esse arrependimento antes, mas todo arrependimento também ele é um processo. E agora ele olha para dentro e Cristo se torna o centro e ali ele consegue vencer suas decepções. Porque deixa eu te falar uma coisa, por mais que pregamos, por mais que ministramos sobre amarguras, decepções, tudo isso é ego. O dia que você vencer seu ego, resolveu tudo isso. O dia que vencer o ego, resolve tudo isso. A questão é ego. O ego fala daquilo que está no centro. Todo homem tem um trono, foi assim que eu fui discipulado. Dentro do coração há um trono. E quem está sentado no trono é que governa, é que define a minha história. Se é o dinheiro que está sentado no trono, é o dinheiro que me define. Meus relacionamentos têm a ver com dinheiro. Toda a minha vida vai ser em busca de dinheiro. Eu só consigo falar disso, só consigo pensar nisso. Se a minha vida sentimental que está no trono, é a minha vida sentimental que me define. Eu vou entrando e saindo de relacionamentos, fracassando cada dia mais, me machucando cada dia mais, me entregando a qualquer um e a qualquer outra, destruindo a vida de outros. Sabe por quê? Porque o relacionamento é o centro da minha vida, eu vivo em função disso. Eu preciso encontrar alguém para ser feliz, porque eu não consigo me bastar em Cristo. O tempo todo eu preciso me entregar aos braços de um ou de outra, ou de vários, porque se não for assim eu não me sinto aceito, eu não me sinto amado. Eu preciso ter alguém para me amar. Dia como hoje, dia dos namorados, é um sofrimento para a gente assim. É depressioso, é triste. Como? Eu consigo mais um dia dos namorados. Eu não posso ganhar nenhum bombonzinho, não tem ninguém para me amar. Você não entendeu que você é amado em Cristo. O dia que você for suprido nas suas carências em Cristo, aí sim você está preparado para se relacionar de forma madura com alguém. Agora, enquanto você colocar toda a sua existência, a todas as suas realizações em alguém, eu quero te falar uma coisa, você é um candidato a um fracasso emocional gigantesco na sua vida. Mas o quarto passo é o para dentro, é o interno, é onde eu entendi quem é Cristo na minha vida. E aí eu vou para o quinto passo. Eu rompi essa barreira. Eu rompi a minha crise, eu rompi ali as minhas decepções, eu rompi as minhas motivações erradas e agora eu passo a servir a Cristo, não por aceitação, não por necessidade de afirmação, mas eu passo a servir a Cristo por alegria, porque agora eu tenho uma compreensão, Ele é todas as coisas. Como que eu não posso servir um Deus maravilhoso? Todo o universo, Ele converge, Ele funciona por causa de Cristo. Então o meu coração também, da mesma forma que os planetas giram em torno do Sol, por conta da gravidade, a minha vida vive em torno de Cristo, por causa de Cristo e por conta dEle. E aí eu vou para o sexto passo, que é o passo do amor. Eu passo a amar incondicionalmente. Eu passo a ser mais compreensivo. Meu amor por Deus não está ligado em coisas ou circunstâncias. Meu amor por Deus está ligado somente na compreensão de que Ele é o meu Senhor. É a compreensão que Paulo tem quando ele diz: aprendi a ter muito, aprendi a ter pouco. Tudo posso naquele que me fortalece. No dia do trabalho, no dia que o bolso está cheio de dinheiro, eu glorifico ao Senhor, exalto ao Senhor. Mas no dia que também não tiver nada, eu continuo exaltando ao Senhor, porque Ele é a razão da minha vida. Não é a minha carteira de trabalho, não é a minha conta bancária que me define, ou que define a minha alegria, mas é o Senhor que define a minha alegria. E eu passo a amar as pessoas, por quê? Porque agora eu não estou aqui competindo ou buscando aprovação. Eu passo a amar incondicionalmente, porque agora eu tenho o mesmo coração de Deus com as pessoas. Porque Cristo se tornou todas as coisas em mim. Quem está entendendo, diga amém. Sabe? Ele é a fonte da nossa reconciliação. O versículo 20
Diz assim: e por meio dele conciliar-se consigo todas as coisas, tanto os que estão na terra quanto os que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Deixa eu te falar uma coisa. O homem estava longe, perdido, cego, inimigo e morto. Mas Deus tornou a iniciativa de nos conciliar com Ele mesmo. E nós fomos reconciliados por meio do sangue de Jesus. Por que a cruz? Porque a cruz é uma ponte. Havia um abismo gigantesco entre o homem e Deus por causa do pecado. Mas Cristo agora conciliou e trouxe paz. Havia um Deus irado por conta do pecado. Mas Deus agora, por meio de Jesus Cristo, nos provém a paz que eu e você precisamos por meio de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Por isso a cruz deve representar um lugar central no Evangelho. E qual foi o alcance da reconciliação? Deixa eu te falar uma coisa. Não foi só o homem que foi afetado pelo pecado. O universo, a natureza foi afetada. Quando você estuda o livro de Gênesis, você percebe que o pecado afetou não somente a natureza humana, mas até a criação do Senhor. A Bíblia diz que o universo geme por Deus. E agora, quando Cristo morreu na cruz, por isso que haverá um novo céu e uma nova terra. Porque agora aquilo que foi corrompido pelo pecado vai ser totalmente restaurado pelo poder de Deus. E por causa de Jesus, nós temos o alcance dos pecadores perdidos. A Bíblia diz que os gentios são aqueles que não servem a Deus, eram estranhos e também inimigos. O texto do versículo 21 diz assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. O homem por si só, ele é impossível que ele se achegue a Deus. Porque a sua natureza, a sua mente é reprovável diante de Deus. Somente Deus, e esse é o tamanho do amor de Deus. Esse é o tamanho da misericórdia do Senhor. O homem por si não tinha como retornar aos caminhos do Senhor, a voltar para o Criador. Porque a mente do homem é reprovável diante de Deus. O homem só pensa coisa ruim. O homem é maligno por natureza. Algumas pessoas que defendem a filosofia, há uma linha da filosofia que diz que o homem nasce bom e se torna mal por conta do ambiente. Mentira. Isso é engano. Todo homem nasce mal diante de Deus. Ele já nasce um pecador. Desde muito cedo. Há uma natureza pecaminosa, tendenciosa ao que não presta. Por isso que criança mente. Porque é da natureza. Está lá. É um câncer. É um vírus mortal que está dentro do homem, comendo e corroendo e preparando ele somente para uma coisa: para fazer o que não presta. Para fazer o que não é bom. Por isso que o homem, por naturalidade, gosta do que não presta. Por isso que esse mundo jaz no maligno. A cultura desse mundo é uma cultura maligna. Sabe por quê? Porque é isso que dá, isso que alimenta essa maldade no homem. Pode perceber que a cultura não produz nada de bom. A filosofia não produz nada de bom. A mídia não produz nada de bom. Por quê? Porque a mídia é uma expressão, mas também é o alimento desse homem caído. Gosta do que não presta. Gosta da tragédia. É como numa estrada. Você já viu quando tem acidente? Está lá o carro tombado, está o corpo caindo. Todo mundo, de alguma medida, dá uma paradinha para ver. Porque gosta de tragédia. Porque gosta de algo.
A Bíblia diz no versículo 18 que ele é a fonte da igreja. Os perdidos foram alcançados. No versículo 22, diz assim. Versículo 21, perdão. Antes vocês estavam separados de Deus e a mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante de Deus santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Hoje nós temos paz com Deus. Nossa relação com Deus foi restaurada e por isso celebramos a ceia. Porque a ceia é para nos lembrar que hoje eu tenho acesso ao Pai, ao coração dele. Havia um Deus irado comigo. E eu era um fugitivo numa terra errante, perdida. Mas agora eu posso voltar para casa e abraçar o meu Pai, porque agora há paz entre eu e Deus. E isso é por meio do sangue de Jesus. Mas a Bíblia diz também que há o propósito da santidade. O que é santo? É uma pessoa inteiramente consagrada ao Senhor. É uma pessoa que tem a mesma natureza de Deus. Então Deus não pode se relacionar com quem não tem a mesma natureza que Ele. Por isso que Ele transforma a nossa natureza. Deixa eu dar um exemplo. A Bíblia fala que Deus é fogo consumidor. Ok? Se eu pegar água, pegar madeira tem uma natureza. E pôr no fogo, o que acontece com a madeira? Se eu pegar o papel, que tem uma outra natureza, e colocar no fogo, o que acontece com o papel? Agora, se eu colocar fogo e colocar no fogo, o que acontece? Nada. Porque são duas naturezas que se relacionam. Quando Deus transforma a nossa natureza, agora eu me tornei santo. Por isso que a Bíblia diz, sede santos, porque o seu Pai é santo. Por que Deus fala tanto de santidade? Por que Deus exalta tanto a santidade? Por que Deus fala que nós devemos buscar e clamar por santidade? E por que Cristo nos tornou santo? O texto diz claramente que por causa disso, Cristo nos levou a ter santidade. Porque a santidade fala de uma nova natureza. Eu começo a ter a mesma natureza que o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. E eu passo a ter uma esperança da glória. A reconciliação corrige uma alienação passada. Ela nos fornece bênçãos do presente. E também nos oferece uma futura glorificação. Quais as implicações práticas desse texto para a minha vida? Eu estou sendo hoje bem... Primeiro, Jesus Cristo é a origem de todas as coisas do universo. E Ele é uma nova criação. O Senhor é o ponto de partida de tudo. Quando nós falamos de ter uma visão cristocêntrica, de um culto cristocêntrico. Cristocêntrico é uma palavra muito usada na teologia. Mas é Cristo no centro de tudo, como nós cantamos. Quando nós falamos de ter uma vida cristocêntrica, ou seja, a minha vida vive em função de Cristo. Todas as minhas escolhas, todas as minhas decisões têm a ver com Ele. Por isso que nós cantamos, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Jesus Cristo toma conta de todas as coisas da minha vida. Jesus Cristo não é apenas alguém que eu visito 2 vezes por semana, quando eu vou no culto ou na célula. Mas a partir de agora ele se torna o meu amigo pessoal. Caminha lado a lado comigo. Está ao meu lado em toda circunstância. Ele é a razão da minha vida. Hoje é dia dos namorados. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele é minha grande paixão.
Porque eu só vou poder amar a minha esposa e dar para ela todo o amor que ela merece quando Cristo for a minha grande paixão. A minha esposa vai conseguir me amar e dar tudo aquilo que ela precisa me dar como mulher quando Cristo for a grande paixão da vida dela. Se você está esperando em alguém, alguma coisa, para eu ser feliz, eu preciso disso. Você precisa só de Jesus. O dia que você for suprido em Cristo, as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo passa a ter significado de fato. Tendo ou não tendo, sendo ou não sendo. Se você tem Jesus, você tem tudo. Mas se você não tem Jesus, você não tem nada. É perceptível quem tem Jesus. Ele não é um alienado, fanático. Ele é apenas alguém suprido em Cristo. Tendo ou não tendo, ele continua glorificando ao Senhor. É isso que explica Paulo durante a sua prisão, adorando ao Senhor, mesmo injustiçado. É isso que faz com que Davi, em meio a angústias e dores, ele consiga produzir louvores maravilhosos. Porque quem tem Cristo como Senhor absoluto e o centro da sua vida, ele passa a ser uma pessoa extremamente contente. Porque a sua contentação está em Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Jesus Cristo é tudo que nós necessitamos. Eu me sinto completo e suprido. E em Cristo eu tenho vida. Quem não tem Cristo é um morto-vivo. Eu queria encerrar pedindo a banda que subisse. Quando eu era garoto, muito novinho, mas eu me lembrei preparando essa mensagem disso. Eu assisti um filme chamado A Volta dos Mortos-Vivos. Não recomendo que você assista. Mas eu me lembrei de uma cena desse filme que me chamou muita atenção. E esses dias, por um acaso, numa página que eu sigo dos anos 80, mostrou essa parte do filme. Eu estava preparando essa mensagem. Eu falei, tem algo aí. O filme fala de mortos-vivos, conhecido como zumbis, que se alimentavam das pessoas, comiam as pessoas. Eu não recomendo que assista, por favor. Seja curioso, já está dando aqui toda a história, então. Então você não tem nenhuma novidade. Mas o que me chama a atenção na cena do filme é que o momento, um dos personagens pega um desses mortos-vivos e prende e começa a meio conversar com o morto-vivo. E ele pergunta, por que você come as pessoas? Ele fala assim, por causa da dor. Por que você se alimenta das pessoas? Ele fala assim, por causa da dor. E ele grita, falava pro bicho lá, que dor é essa? Ele falava assim, a dor da morte. É algo que me dói. Eu preciso. Porque a dor da morte dói. Fazendo uma analogia com esse filme. Nós vivemos num mundo onde nós estamos cheios de zumbis. Que estão se alimentando da podridão desse mundo, tentando suprir a dor da morte. Porque a morte dói. O morto, ele fica o tempo todo tentando se alimentar de morte. E quanto mais morte ele come, mais dor ele sente. Menos suprido ele se sente. Então um dia ele enche a cara. Mas ele percebe que não resolve encher a cara. Outros tentam resolver isso com as questões sexuais, a promiscuidade, as baladas. Outros tentam amenizar essa dor, fazendo até coisas justificáveis. Trabalhando muito. Preciso trabalhar, eu preciso conquistar, eu preciso realizar. Mas ele continua sentindo a dor. Ele ganha dinheiro, ele ganha fama, ele ganha proeminência, mas ele continua com a dor. Alguns experimentam mulheres, homens, noitadas,
bebidas caras, boates, mas eles continuam com a dor. Outros vão para as drogas, lícitas ou ilícitas, é droga. Nada mais é do que a tentativa de anestesiar a dor. Outros buscam uma coisa até válida, aparentemente. Leonardo Ravenhill falava isso nos anos 80, quando ele pregava o perigo do entretenimento. Eu tenho falado sobre isso nessa igreja. Parece lícito, como a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas não me deixarei dominar por elas. Então muitos estão indo para um outro tipo, que é o entretenimento. Passam horas à frente das mídias sociais, horas à frente de uma Netflix, buscando entretenimentos no mundo, achando que isso vai suprir a sua dor. Mas sabe que a maioria está descobrindo? Continua doendo. Alguns tomam remédios para amenizar a dor, mas continua doendo. E essa dor, ela só vai ter cura verdadeira e genuína quando nós suprirmos isso em Cristo Jesus. Quando Ele se tornar o centro da nossa vida. O centro da nossa história. O nosso culto, ele precisa ter Cristo. Nós estamos aqui, não é para agradar o seu ego, não é para falar e para afagar você com palavras de que você é lindo, maravilhoso, amado e que você pode continuar pecando e vivendo uma vida errada que Deus vai continuar. Não, nós não estamos aqui, nós estamos aqui para exaltar o nome de Jesus e dizer, se arrependa. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome dEle. Pastor, meu casamento está com problema, meu casamento está com dificuldade. Sabe por quê? Porque o centro do teu casamento é o problema. O centro do teu casamento é um ou são dois carentes. O centro do seu casamento é o problema financeiro, é a sogra problemática, é o cunhado difícil, é não sei, a imaturidade. Sabe por quê? Porque o dia que o seu casamento tiver como centro Jesus, o seu casamento vai ser vivido na plenitude dele. Pastor, meu ministério não frutifica, não é isso que acontece, aquilo. Jesus precisa se tornar o centro. Jesus é o centro da nossa vida. Jesus é o centro dessa igreja. Jesus deve ser centro em todas as coisas. Ele deve ser o motivo porque eu vivo e porque eu possa morrer.